Olá, seja muito bem-vindo. Que bom que você deu o clique no seu e-mail e chegou até aqui a nossa entrevista. Hoje eu tenho um prazer imenso nesse Café com Saúde, porque o meu entrevistado e o seu entrevistado de hoje é um médico que as pessoas sempre nos escrevem pedindo para que a gente ouça a opinião, ou citando alguma referência, ou dizendo alguma coisa que viram num livro, na internet, em algum estudo que encontraram por aí, né? Então, essa pessoa que está aqui hoje é um pedido seu. É com maior orgulho que eu estou com o Dr. Lair Ribeiro, a maior autoridade em saúde natural que eu conheço e o que os nossos leitores da Jolivie, os nossos amigos da Jolivie, sempre citam como referencial e os médicos que a gente conversa também citam. E, doutor, aproveitando que o senhor está aqui, eu queria justamente que a gente começasse esse nosso bate-papo de hoje, o senhor dizendo como é que foi o seu encontro com a saúde natural. Porque, por mais não lógico que isso pareça, não é natural falar em medicina que utiliza a saúde natural, né? Como é que foi a sua história? A história foi mais ou menos assim. Eu trabalhava no Peter Ben Brigham Hospital, em Boston, Massachusetts, que é um hospital de Harvard, e eu vim passar férias no Brasil, sou de Juiz de Fora, e eu encontrei um sujeito e ele falou assim para mim, dá para você ver meu cunhado? Eu falei, eu estou de férias. Ah, mas meu cunhado está com uns problemas, não sei o quê, blá, blá. Você podia vê-lo. Aí ele me convenceu de eu ver o cunhado dele. Aí o que aconteceu? Eu pedi um consultório emprestado a um amigo meu, marquei o horário e o cunhado veio. O cunhado falou, eu moro numa cidade chamada Piquiri, acho que tem 12 mil habitantes. Lá só tem um médico, né, de lá. Os outros vão lá. E minha doença é essa, eu olhei, examinei, fiz tudo e tal, fiz o receituário. Quando eu terminei de fazer o receituário, ele puxou um papel do bolso e falou assim, ó, poucos dias atrás eu tive no médico e ele me passou uma receita, o senhor quer ver? Isso já no fim da consulta. Aí ele me mostrou ela igualzinha. Aí caiu a ficha para mim. Os médicos se igualam no receituário. Eu estou no hospital mais sofisticado do mundo, que é o Peter Ben Brigham Hospital, e esse médico é um médico de Piquiri, que não deve ter especialidade nenhuma, e nós estamos usando exatamente os mesmos remédios. Estranho. Aquilo me incomodou profundamente, sabe? Aí eu comecei a investigar, e eu percebi que o mundo todo está com a lavagem cerebral de remédios, que é mais ou menos o mesmo esquema, não interessa onde você pratica. E foi assim que eu comecei a me interessar para a área de saúde. Aí lá onde eu morava nos Estados Unidos, tinha um indivíduo, já dos seus 86, 87 anos, que tinha uma lojinha de produtos naturais. E eu ia lá e ficava conversando com ele. E ele tinha um conhecimento muito grande, e ele foi me emprestando os livros, a minha cabeça foi mudando, foi mudando, foi mudando. Chegou uma hora, eu falei, bom, existe um outro caminho que leva a Roma. E eu quero explorar esse caminho. Eu comecei a explorar. Aí eu comecei a me beneficiar do processo. Porque eu comecei a fazer aquilo e a minha saúde ficou melhor. Eu acho muito interessante, doutor, porque até se você puder contar para as pessoas te conhecem, mas talvez não saibam a sua carreira, né? Sim. Você tem um currículo que é um currículo muito diferenciado com relação à produção científica e até à atuação. Sim. E eu digo isso porque, hoje em dia, os médicos que têm um renome de formação e de atuação costumam tratar com muita indiferença e até com desdém as substâncias naturais. Então, para a gente conversar com as pessoas que estão nos vendo, me conta um pouco de como é o seu currículo, doutor. Bom, eu passei no vestibular de medicina em segundo lugar. Eu era funcionário do Banco do Brasil. Eu trabalhei no Banco do Brasil com 17 anos, eu passei no concurso. Eu fui trabalhar e depois que eu rodei todos os departamentos, eu vi que não era para mim, era muita rotina, e eu fui pedir demissão. Aí o gerente geral não acreditava. Um jovem estava pedindo demissão do melhor emprego que existia no Brasil. O que você vai fazer na vida? Eu falei, eu vou fazer concurso, vou fazer vestibular de medicina para federal. Ele falou, mas você nem vai passar no vestibular. Eu olhei para ele e falei, se eu não passar entre os 3 primeiros colocados, eu não aceito o meu lugar na faculdade. Faltavam 10 meses e 28 dias. E eu estudei intensamente e na realidade, eu passei em primeiro lugar. Só que um dos problemas de física, na hora que eu passei do gabarito, eu passei errado. Eu acertei o problema.
Errei na hora de transferir, mas passei em segundo lugar. Então, cumpri a minha promessa. Fiz os 6 anos de medicina em primeiro lugar, fiz o mestrado de cardiologia em primeiro lugar, construímos um hospital em Teófilo Otoni, Minas Gerais, era o Hospital São Lucas, que não existe mais, e eu, mais 2 sócios e mais um grupo de médicos, fomos trabalhar. E um dia, uma sexta-feira, mais ou menos 6 horas da tarde, tocou o telefone, alguém me chamando. E era o gerente de um hotel. Ele falou: Tolair, eu tenho aqui um indivíduo que está com dor no peito, suando, e não fala português direito, e eu queria que o senhor viesse aqui. Cheguei lá e encontrei um indivíduo que era um ex-juiz de direito na Polônia, que morava nos Estados Unidos, comprava pedras semi-preciosas no Brasil e vendia em Nova York, principalmente na área de Nova York. E aí eu tirei um eletrocardiograma dele, estava infartando, daí veio para o hospital. No caminho para o hospital, ele falando, naquela época eu não falava inglês direito, mas dava para quebrar o galho, nós fomos nos entendendo. Ele falou: você conhece meu filho? Eu falei: quem que é seu filho? Ele falou: Peter Marocco. Eu falei: eu não conheço seu filho, mas eu conheço os trabalhos dele. E o filho dele era chefe de cardiologia em Harvard. Aí eu internei ele, começamos a tratar, então. Aí um dia eu estou atendendo, a recepcionista me bateu na porta, entrou e disse: ó, o hospital está chamando o senhor lá, que o doutor Marocco, filho do senhor Marocco, acabou de chegar e quer conversar com o senhor com urgência. Aí, tá bom. Acabei a consulta, fui para lá, encontrei ele no corredor do hospital, com a papeleta do pai na mão, andando de um lado para o outro, assim. Aí eu cheguei, ele falou para mim assim: quem te ensinou isso? Em português. Quem te ensinou isso? Eu falei: eu aprendi dos seus livros. Porque ele saiu de Boston, veio ajudar a tomar conta do pai. E tudo aquilo que ele ia receitar já estava ali. Ele era casado com uma brasileira, de Americana, e falava português em casa. Olha isso. Então, aí o que aconteceu? O pai dele complicou, ficou aquela história toda. Na véspera do pai ter alta, nós tínhamos um centro de estudos, eu ia falar sobre arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio, pedi licença aos meus colegas, falei no nível dele. Quando eu terminei, ele chegou para mim e falou assim: você quer ir para Harvard? Eu te levo. 6 meses depois, nós estávamos conversando no telefone, e eu falei: aquela oferta que você fez? Ele falou: continua de pé. Aí eu convenci os meus sócios que eu ia passar 1 ano nos Estados Unidos. E passei 17. E aí eu fui para a indústria farmacêutica, e o meu sonho era largar aquilo tudo e fazer coisas minhas. Aí voltei para o Brasil, escrevi 38 livros, entendeu? Divulguei esses livros no mundo inteiro. Aí vi essa história, 9, 10 anos atrás, eu parei de escrever, e aí me aprofundei na medicina. Eu estudo hoje uma média de 8, 10 horas por dia, toda a medicina, todos os aspectos. Eu tenho estudantes praticamente de todas as áreas. Só antes da gente chegar na oportunidade que o senhor oferece para outros médicos na pós-graduação. O senhor trabalhou na indústria farmacêutica, o senhor deu aula em muitas universidades, o senhor teve a oportunidade de conhecer a medicina da mais alta tecnologia. E mesmo assim, grande parte das suas recomendações resgatam uma saúde que parece que foi deixada para trás. Uma Sim. saúde do tempo da vovó, Isso. uma saúde do conhecimento popular que o senhor depois mostra com pesquisa que faz todo sentido. Por quê, doutor? Pelo seguinte, na indústria farmacêutica, você tem o que se chama patente. Uma patente da indústria farmacêutica dura 17 anos. Então, se eu descubro uma molécula hoje para uma determinada doença, eu, para patenteá-la, eu tenho que provar para o mundo que essa molécula não existe em lugar nenhum. Sabe como é que chama uma molécula que não existe em lugar nenhum no planeta? ET. Quando eu coloco a vitamina C na boca de alguém, o organismo dessa pessoa fala assim: ah, isso é vitamina C, eu sei o que fazer com isso. Quando eu coloco um ET, o organismo dessa paciente, ou do paciente, fala assim: mas o que eu faço com isso? Eu não conheço essa molécula. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou eliminá-la. Aí cria uma série de efeitos colaterais, que vai ser tratado com a outra droga, que vai criar uma série de efeitos colaterais, que vai ser tratado com outra droga. Então, na minha cabeça surgiu o seguinte: eu tenho 2 tipos de farmácia. Eu tenho a farmácia dos homens e eu tenho a farmácia de Deus. Eu acho o seguinte: quando foi criado o mundo, as doenças são criadas. A solução para as doenças também são criadas. Senão seria uma sacanagem cósmica.
isso acontecer. Então, se existe uma doença, existe um modo de tratá-la. E não é necessariamente com ET. Então eu comecei a perceber que os ETs causam efeitos colaterais. E hoje existe uma coisa chamada polifarmácia. Você pega um indivíduo de 65 anos de idade, ele está tomando um remédio para pressão, uma para diabetes, outro uma para o reumatismo, um para o glaucoma do olho. Ele toma inúmeros remédios. E não existe organismo que aguente aquilo. E quando eu comecei nessa abordagem natural, eu era um cardiologista famoso, bem conhecido, mas eu era criticado, porque eu falava muito de nutrição e eu não era nutrólogo. Então eu fui para a Abranço, a Associação Brasileira de Nutrologia, virei nutrólogo, fiz a prova, fiz o teste, tudo certinho. O CRM permite você ter duas especialidades. Eu sou cardiologista e nutrólogo. Então aí eu me aprofundei mais ainda no aspecto da nutrição. E hoje eu tenho gabarito de poder ter curso de pós-graduação, aprovado pelo MEC, tudo certo, onde eu ensino a trabalhar com essa parte nutricional também. Foi esquecida. O senhor ensina os médicos hoje? Ensino os médicos hoje. Hoje a sua pós-graduação, os médicos, porque na universidade mesmo... Não, na universidade não existe isso. Agora, doutor, também quando a gente começa a falar da saúde natural, né, vem sempre um discurso que é um discurso muito importante, mas que ainda não ganhou corpo, falando sobre a questão da influência do marketing e da influência econômica que a indústria farmacêutica tem, obviamente por ser uma indústria, em ganhar dinheiro, em tratar a doença e mais do que isso, fazer com que o foco seja o remédio e não a prevenção. A palavra remédio já diz remedia. Remédio não cura nada, remédio remedia. Você vai tomar a vida inteira cronicamente. Você tem uma deficiência de um mineral, ou uma deficiência de uma vitamina, ou uma intoxicação por um metal tóxico, isso é muito comum hoje. Eu tenho uma intoxicação por mercúrio, por chumbo, por cádmio, o que for. Bom, se eu não tirar aquela intoxicação de lá, e se eu tenho uma deficiência de um mineral, e esse remédio não está me dando suprindo essa deficiência, eu vou continuar com a doença. Se ele fosse inócuo do ponto de vista de efeito colateral, tudo bem. Só que ele vai causar uma sobrecarga no meu fígado, nos meus rins, no meu sistema como um todo. E vai gerar efeitos colaterais, que vai ser coberto por um outro remédio. E o médico, nós temos um hábito muito ruim. A gente não tira remédio de ninguém, a gente só acrescenta. Então, se você vai num especialista, ele te dá um remédio. Aquele remédio vai atuar num outro sistema, que você vai num outro especialista, que não vai tirar aquele, vai acrescentar outro. Cada vez que você vai num médico diferente, é acrescentado a você um remédio diferente. Mas ninguém tem coragem de tirar nada. Então, chega no fim, uma pessoa com 65 anos de idade, ele toma 6, 7, 8 remédios diferentes por dia. E aí ele está intoxicado. Se identificou? Provavelmente você que está nos assistindo é uma dessas pessoas que precisa tomar uma série de remédios. Eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor outras vezes e até de ouvir algumas das suas aulas, e o senhor não tem pudor em falar em cura. Sim, eu falo em cura porque é o seguinte, se você tem uma intoxicação e está doente, e eu faço uma desintoxicação desse produto que está te intoxicando, você cura. Entendeu? E essa intoxicação crônica pode ser um problema no dente, por exemplo. Você tem um canal maltratado, que está infeccionado. Aquilo é uma fonte de infecção 24 horas por dia. Você desenvolveu uma enxaqueca por causa desse canal maltratado. E aí, enquanto você não tratar aquilo ali, não vai resolver. Tudo mais vai ser remediar. No momento que você extrai aquele dente, tira aquela infecção, no dia seguinte a dor de cabeça não aparece mais. Então o que você fez? Você curou a dor de cabeça. As pessoas que nos escrevem, que estão nos acompanhando, elas sempre nos escrevem numa situação de múltiplos sintomas e doenças sem solução, né? Então, da enxaqueca à esclerose múltipla, são pessoas que já passaram por diversos especialistas que não encontraram a solução para os seus problemas. Os médicos que chegam até a sua pós-graduação, são médicos normalmente interessados em apresentar essa solução para os pacientes? São médicos que vêm da medicina alopática clássica, tá? Como eu venho também. Mas que estão cansados de ver a falta de resultado. Eles têm o paciente crônico, e continua crônico, continua voltando no hospital, eles não veem melhora, só veem deterioração, e eles querem, eu não tenho mais orgulho de ser médico. Então, quando eles vêm fazer o curso e eu mostro para eles
entre aspas, farmácia de Deus, e trabalho científico não falta, porque o médico tem um jargão muito defensivo. O médico, quando não sabe uma coisa, ele vira assim para o paciente. Ah, isso aí não é científico. Isso é um jargão que é uma pena, porque o médico, o cliente hoje, o paciente, na hora ele mostra que não é verdade. Ele entra no Google acadêmico, digita lá e mostra, doutor, é aqui. E esses 11 mil artigos aqui? Eu escutei um médico dando uma entrevista, falando, foi perguntado para o médico, para o cardiologista, existe alguma correlação entre deficiência de vitamina D3 e doença cardiovascular? Ele falou, não tem nada científico. Eu entrei no Google acadêmico, tinha 11 mil artigos. Meu Deus. Você entendeu? Na hora. Pronto. É uma afirmação, mas gostaria da sua avaliação também. O conhecimento está muito contaminado pela indústria farmacêutica Totalmente também? contaminado. Inclusive a ciência está contaminada pela economia e pela política. Você, quando lê um artigo científico hoje, se ele for patrocinado pela indústria farmacêutica, você tem que criar uma série de dúvidas. E como o médico não é especialista em estatística, ele é muito enganado com os resultados, né? Então você imagina o seguinte, eu tenho 1000 pacientes que receberam remédio, eu tenho 1000 pacientes que não receberam. No final de 5 anos, aqueles 1000 que receberam, morreu 1. No que não recebeu, morreram 2. Você vai dizer assim, reduziu 50%. Não, reduziu 1 em 1000. 1 em 1000. 0,1%. Eu tenho que tratar 1000 pacientes para salvar 1. Isso não é 50% de redução. Isso é um chamado risco relativo. E isso é permitido colocar na revista, por incrível que pareça. Então, se eu trato 1000 para salvar 1, eu te pergunto, e os 999 que eu não estou ajudando? Que estão pagando, que o governo está pagando, que tem efeito colateral, e etc. E aí, como é que fica? Mas o médico vai dizer para você, não, é 50% de redução. Esse risco relativo, é difícil de acreditar, é permitido ser colocado nas publicações. Então, todos os médicos estão sendo enganados com os efeitos terapêuticos dos remédios. Eles são altamente exagerados. Doutor, mas daí fazendo uma advogada do diabo, porque eu sei que a defesa é boa, eu não poderia dizer também que daí há uma manipulação para substâncias naturais, quando a gente fala em pesquisa, quando a gente vê as pesquisas contundentes sobre vitamina D, eu não poderia dizer que há uma manipulação? Não, porque não existe, geralmente não existe patrocinador. Não existe é um professor de uma universidade que faz um estudo. Mas o que a indústria farmacêutica fez? Ela, com os órgãos de fiscalização, ela disse assim, nós precisamos de 3.000 pacientes. Agora eu te pergunto, eu vou fazer um estudo sobre paraquedas. Eu vou pular sem paraquedas e você vai pular de paraquedas. Nós vamos ver qual que é melhor. Quantos casos nós precisamos fazer? Um só. Não é verdade? Eu preciso de 3.000 casos para mostrar? Não, se a coisa é boa, eu mostro num caso. Se uma pessoa tem intoxicação por chumbo, ela tem uma doença chamada saturnismo, que era muito comum em pintores, porque colocava o pincel na boca. E tá dor de cabeça, cefaleia, etc. e tal, contração muscular. Eu vou lá e faço um detox nessa pessoa do chumbo e ela sara, eu preciso de um caso. Por que eu preciso de 3.000 casos para mostrar? Como foi criada essa história de 3.000 casos, o que acontece? Só a indústria farmacêutica agora consegue aprovar as coisas. Porque tem verbo envolvido. Porque tem verbo envolvido. Entendi. Porque na faculdade de medicina, nós todos somos educados para remédio. O representante do laboratório vai nos dar amostra. Nós somos educados em só usar remédio. No momento que eu começo a usar produtos naturais, no momento que eu mudo a alimentação da pessoa, existe uma resistência muito grande por parte dos colegas. Eu vou completar 72 anos de idade, trabalho no mesmo esquema que eu trabalhava aos 25, não tenho doença nenhuma, porque eu acho que se eu for ensinar saúde, eu tenho que ser saudável, e eu faço aquilo que eu ensino, eu pratico o que eu ensino. Eu conheço um médico que nunca tomou um remédio, eu falo, então você não pode receitar remédio. Se você não acredita em remédio para você, você não pode acreditar em remédio para os outros. Doutor, mas esse tipo de atuação, vamos falar assim dos benefícios, tudo bem, a gente se beneficia, né, beneficia o paciente, eu já me portando como médica, né, mas o médico se beneficia o paciente, mas também compra muita briga, né, doutor? Compra, mas todo o pioneirismo gera briga, você entendeu? Se você tem uma ideia diferente, quando a Terra era plana,
Alguém vem e fala que a Terra não é plana, que ela é redonda. Cria-se uma polêmica enorme. A medicina, do jeito que eu vejo ela hoje praticada, a pergunta que eu faço é: nós devemos rir ou devemos chorar? Porque tem muita gente envenenada, na melhor das intenções dos médicos, dando um remédio que tem efeitos colaterais sérios, que estão tomando outros remédios por causa daquilo. Entendeu? E infelizmente é o que acontece e é o que vai continuar acontecendo. Eu faço o meu trabalho. Tá? Eu tenho provavelmente o melhor currículo médico do Brasil, não saí comparando, mas tenho, porque eu não encontro ninguém que tenha mais de 150 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas, está à disposição de qualquer um no meu site. Você pode entrar lá, que tem trabalho por trabalho. Fiz questão de colocar o trabalho per se lá, para ninguém falar que eu estou inventando. Então, eu passei pelas melhores universidades do mundo, eu passei por Harvard, eu passei por Baylor College of Medicine, eu passei pela Thomas Jefferson, eu fui diretor médico da Merck, fui vice-presidente, cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis, lecionei em 21, 22 países como professor convidado, né, em medicina, níveis altíssimos, dei aula até para doutorados, curso de doutorado nos Estados Unidos. Então eu tenho todo o conhecimento científico necessário. E você me conhece, sabe que eu estudo 8, 10 horas por dia, pô. Será que tudo isso eu estou estudando, estou nos livros errados, pô? Entendeu? Essa história de que não é científico, você não está fazendo o seu dever de casa, é só isso. Vai pesquisar que você vai ver. Mas também tem um argumento muito utilizado que é a expectativa de vida. Porque as pessoas dizem, bom, tudo bem, então se você vai falar que a água com limão é essencial, que eu preciso temperar a minha carne com curcumina, tudo bem, você pode resgatar tudo isso. Mas no tempo que não tinha remédio, as pessoas morriam com 35 anos e agora a gente vive até 80. Isso não é verdade. Deixa eu te falar. Quando você fala de longevidade, a longevidade nunca teve tão grande. É porque a mortalidade infantil caiu. Porque quando você calcula a idade, você leva em consideração o natimorto, o que foi abortado, o que nasceu e morreu logo em seguida. O que resolveu foi a mortalidade infantil por condições higiênicas, nem médicas são. É questão de higiene, esgoto, água tratada, você entendeu? Fez a grande diferença. Mas se você pegar o seu avô, o seu bisavô, que já estava com 70 anos, ele viveu muito tempo. A maioria não chegava lá porque morria antes. Mas morria antes, principalmente na infância. Hoje, antigamente, você pegava um indivíduo de 70, 80 anos de idade, ele era o patriarca da família, tudo que os problemas ele que resolvia. Hoje você pega a maioria dos caras com 70, 80 anos, estão gagá. Eles estão com Alzheimer. Eles estão doentes. Então, você acha que é vida você não lembrar o nome do seu filho, você não escutar, você não enxergar, você não ter controle esfincteriano? Pô. Doutor, tudo bem. Os médicos encontram uma oportunidade de dar uma virada na chave. E as pessoas que têm 50 anos agora? É uma oportunidade delas virarem essa chave? É, porque o que precisa para ter saúde é muito simples. Pô. Você precisa ter uma boa dieta e uma atividade física. Eu ensino para as pessoas, você não pode ir na academia, anda em volta da sua mesa de jantar, pô. Roda ali 100 vezes. Tá bom. Porque a Organização Mundial de Saúde mostrou que para deixar de ser sedentário, você tem que dar 10 mil passos por dia. Você compra um aparelhinho por R$35, uma loja de esporte dessa aí, de material de esporte esportivo, você chama pedômetro. Você põe o pedômetro na cintura quando você acorda e tira ele à noite para olhar na hora que você for dormir. Se você não deu 10 mil passos ou mais naquele dia, você é sedentário. A dieta. A dieta é o seguinte, a maioria das pessoas hoje não tolera glúten. O pão que você come hoje não é o pão que Jesus comia. Tem nada a ver. Houve uma mudança muito grande. Toda vez que se fala que houve um aumento da produção do trigo, na realidade foi um aumento da concentração de glúten. Nos últimos 30, 40 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Não existe organismo que aguente isso. Mesmo que você não tenha hipersensibilidade ao glúten, você tirar o glúten ajuda muito, tá? E, infelizmente, quando você é hipersensível ao glúten, você também é hipersensível ao leite. Então, mais de 60% das pessoas que têm hipersensibilidade ao glúten também não se dão bem com leite. Então, você tira o glúten e o leite por 15 dias. Vamos ver o que acontece com a sua vida. Se houver uma melhora absurda,
se você passou a dormir melhor, se sua dor de cabeça foi embora. Pronto, está matada a charada. Agora, se eu tenho hipersensibilidade ao glúten e continuo ingerindo, isso está publicado e mais publicado e mais publicado, que é uma coisa impressionante. O que acontece? Eu tenho que tirar o glúten, o leite e o açúcar. Se a pessoa tirar esses três, é melhor do que qualquer remédio, querido. Porque o açúcar é mais viciante que a heroína, mais viciante que a cocaína. Eles fazem estudos em ratos, eles põem heroína num pires, põem açúcar no outro. Filma o ratinho em 24 horas. Ele fica mais tempo no pires do açúcar que no pires da heroína, você acredita? Olha isso. A pessoa é viciada e não sabe que é viciada em açúcar. Os médicos que chegam na sua pós-graduação para aprender com o senhor, eles ficam mais surpresos com quais conhecimentos que o senhor apresenta? É sobre o sol, sobre o açúcar? Se o senhor pudesse descrever essa sensação. Não, eles ficam mais surpresos de que tudo está na fisiologia e não na farmacologia. Porque o meu pós, na realidade, é um estudo profundo da fisiologia humana. Eu mostro como é que o organismo funciona, como é que cada órgão funciona, o que o órgão precisa. E ele nunca precisa de remédio. Ninguém tem deficiência de Prozac. Nunca encontrei ninguém com deficiência de Prozac. Eu encontro gente com deficiência de serotonina, que é um neurotransmissor, que pode ser aumentado com o uso de um aminoácido chamado triptofano, que vai se transformar no 5-hidroxitriptofano, que vai se transformar em serotonina. Eu estou ensinando o que o corpo faz. É a fisiologia e a bioquímica. O médico aprende bioquímica no 2º ano de medicina. Quando ele chega no 5º, 6º, que ele vê a importância, ele já esqueceu. Então, para ele não existe bioquímica. E quando você volta para a bioquímica e para a fisiologia, está tudo lá. Diante de todas essas informações, eu te convido a continuar com a gente, a prestar atenção no seu e-mail, porque é com maior orgulho que a gente pode dizer para você, espalhe por aí, Dr. Lair Ribeiro estará com a Jolivie. Amanhã a gente terá um novo conteúdo para você, mostrando as histórias que já foram transformadas por esse viés da medicina. E a gente também vai trazer informações muito importantes sobre conceitos que estão legitimados como verdade absoluta e, na verdade, estão adoecendo as pessoas. Algumas verdades absolutas estão adoecendo as pessoas, né, doutor? Nem tudo que é ensinado na faculdade de medicina é verdadeiro. Nem tudo que é verdadeiro é ensinado na faculdade de medicina. Espalhe por aí que o Dr. Lair Ribeiro agora está com a gente. Volte amanhã, não deixe de ver seu e-mail. A gente traz mais informações importantes. Queria te agradecer demais pela companhia. Apesar de todo o tempo de estudo que o Dr. Lair continua se dedicando, ele reservou um espaço para estar com os leitores da Jolivie. Não perca essa oportunidade. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Obrigada, gente. Até mais.